Boa noite a todos. Estamos aqui, graças a Deus. E vamos aí entabular esse bate-papo, né? Porque é muito complexo, somos 7 bilhões de espíritos encarnados no planeta. E de maneira geral, todos nós começamos a crescer com pequenas ideiazinhas nas nossas cabecinhas. E aí uns querem ser, geralmente os meninos querem ser bombeiro, querem ser policial, as meninas querem ser princesinhas da Disney, aquela coisa toda. E a gente vai evoluindo nessa escala social, nesse crescimento, sempre tendo a ideia de que nós temos um caminho a cumprir. Nós colocamos nossos sonhos em muitos desses caminhos, e aí a gente, no mundo de hoje, com toda essa capacidade comunicativa que o planeta apresenta, a gente vê ídolos invejáveis por toda parte, não é? Você olha, está lá um executivo, um CEO de uma grande empresa, carros grandes, escritórios suntuosos, e aí você pensa, puxa, olha, poderia ser eu. Você vê um grande jogador de futebol, que já ganhou bola de ouro aqui, ali, acolá, e você diz, puxa, eu joguei bola um tempo, mas, puxa, esse cara é bom mesmo, né? Eu nunca fui bom igual a ele. Mas vamos sair um pouquinho desse sonho tão alto, dessa coisa tão, eu chamaria assim, tão ilusória, e vamos descer para o nosso patamar. Vamos descer para um patamar aonde o nosso mundo, aonde o nosso universo, porque eu quero ser salvador da pátria, né? Nós estamos num momento ideal para falar em salvadores da pátria. Tem mais ou menos uns 13 aí já no top de linha para ser o salvador da pátria. Mas o que é esse poder de chegarmos a tão longe? Quase sempre a gente, às vezes, mede o nosso caminho, a gente mede o nosso potencial e a nossa força, colocando aquilo que a gente tem ideia do que seja, ao lado de outro. E aí a gente olha e diz assim, puxa vida, eu queria ser tal coisa, não consigo. Mas a sociedade humana, desde os primórdios, já traz uma postura de dignificação para aqueles que realmente começam a perceber os seus papéis e as suas missões. Vamos ser um pouquinho mais humilde do que a gente tem sido ultimamente, e vamos perceber, de certa forma, que aqui nessa casa nós temos recebido, ao longo dos tempos todos, desde os tempos que a gente estava lá na Maria Francisca, parece, né? São Nicolau lá, na São Nicolau, né? Olha, vocês não fazem ideia da enormidade de pais que já vieram estar aqui conosco, pais e mães. Hoje, no ambiente de trabalho, conversando com uma grande colega de trabalho, uma profissional excelente, ela falou para mim uma coisa interessante. O meu filho tem crises convulsivas desde que nasceu, desde as tenras idades. Desde 6 meses ele começou a disparar focos de convulsão. E ele hoje é um menino lá pelos seus 13 anos, vez por outra tem que se internar para tratar. No dia que ele se interna, ela fica lá com ele no período noturno. No outro dia ela tem que correr para ver se ele está bem, se não está bem. Às vezes ela chega atrasada no trabalho. Olha a carga energética desse estresse. Quantos de nós já passamos, né, muitas vezes, noites acordados, com o filho sob controle, observando uma temperatura, ou partindo para o UPA, e esse filho ali no UPA, tomando uma medicação, 3h30 da manhã de uma madrugada chuvosa. É uma pena, às vezes, grande, que a maioria de nós não consegue perceber esse caminho. A gente faz uma valorização tão grande da materialidade que a espiritualidade contida no ato de ser pai ou mãe, no mundo de hoje, é aquilo que estava escrito lá que você me trouxe.
No mundo de hoje, um mundo extremamente complexo, a espiritualidade de ser pai e mãe, aparentemente não é meritória. Ele é apenas o pai, né? Ele é apenas a mãe. Onde é que nós estamos deixando, né? Em que cajarana nós estamos amarrando a rédea do nosso cavalo? Isso é muito complexo. Quando você vai buscar lá... Desculpe, eu estou meio resfriado, viu? Estou meio febril hoje, também chata coisa. Quando a gente vai buscar em Joana de Ângeles todo esse patamar no livro da adolescência e vida de Joana, você começa a analisar esse histórico todo, e tem outros grandes autores, e você começa a ver que nós estamos realmente perdendo o sentido da vida. Muito preocupado. Eu trabalho com pacientes depressivos. Alguns já chegam e dizem assim: doutor, eu cheguei no limite. Não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí a gente tem que ficar mostrando para esse ser encarnado que a opção pelo desencarne não é a melhor alternativa. E nós temos ouvido exaustivamente esse assunto nas mídias sociais. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos perdendo o foco do existir. A situação é mais grave do que possamos admitir. Tem uma letra que se não me engano, é do Ivan Lins. Eu acho que o Ivan Lins tem uma letra, eu não trouxe, eu ia trazer essa letra, acabei não agregando ela na palestra. E ele coloca basicamente isso, ele começa essa letra de música pedindo perdão aos filhos pelos tempos que ele não teve chance de estar com esses filhos. Então essa situação é muito difícil. Porque na maioria das vezes, muitas das vezes, a gente percebe que a grande crise, tem uma história do Dr. Kellogg, é um filme, a grande crise às vezes do indivíduo é só um abraço. Tem uma história de um filme sobre o Dr. Kellogg, já citei várias vezes esse filme, que ele era dono de uma clínica, que fazia uma série de pesquisas com o pessoal que tinha prisão de ventre, blá, 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 e o filho dele era um doidão. No final das contas, no final do filme, o garoto simplesmente taca fogo na clínica do cara. E o Kellogg, então, chega no patamar da escada, lá atrás, a clínica pegando fogo, e ele simplesmente abre os braços e diz assim: tá bom, meu filho, você venceu, vem cá, eu vou te dar um abraço. É comovente o filme, porque você percebe uma coisa interessante: o filho fazia de tudo para encher a paciência do pai. Só que, na verdade, a única coisa que ele queria era o afeto, era o abraço. Ontem, conversando com o Geraldo Fortes, um colega meu que é psicólogo em São José, e a gente batendo papo sobre a adolescência, ele falou assim: Ivan, todas as vezes que uma criança começa a pedir muita coisa para o seu pai e para a sua mãe, e o pai e a mãe dão, aí existem dois conflitos psicológicos extremamente severos. O do pai é a sensação de culpa. Eu vou dar um presentinho para ele. Aí eu vou levar um lápis com borracha, eu vou comprar um CD novo para ele jogar um videogame. E a criança vai continuar pedindo. Ele vai zerar aquele videogame em todas as suas fases, dali a 10 dias ele vai pedir outro. Porque, na verdade, ele está dizendo assim: pai, você não quer jogar videogame comigo? Então, a condição hoje é extremamente complexa, porque nós estamos atolados de sentimentos vazios. Nós estamos nos perdendo cada vez mais nos nossos sentimentos vazios. Um aspecto importante que a gente tem que considerar é a miscigenação das nossas condições matrimoniais, que hoje estão cada vez mais difíceis de serem percebidas. Nós hoje temos aí toda uma migração dentro do processo de conjunção matrimonial, que impacta uma série de valores. No início, lá atrás, a coisa de 20 anos atrás, eu tinha uma afirmativa, eu achava que era um caminho excelente para que nós, espíritos encarnados, aprendêssemos a amar. Eu saio da minha família, deixo minha mulher com meus filhos, constituo uma segunda família, essa família vem para mim, uma outra senhora, uma pessoa que vem com os filhos dela, e a gente cria todo um caldeirão de apoio, todo um caldeirão de fraternidade,
mas isso só ocorre se nós estivermos embaixo do grande chapéu da espiritualidade com Jesus. Porque se não tiver esse chapéu, cada criança daquela tem o seu parecer e a sua forma de pensar. E às vezes uma criança começa a achar que a outra ganha mais. Isso é tão comum. Inclusive Jesus colocava isso para nós na parábola do filho pródigo. É aquele filho que acha que foi jogado para escanteio porque o filho pródigo saiu e quando voltou ganhou uma festa. Lamentavelmente, a coisa é tão grave e severa, Irene, que lá dentro ainda, na Gênese de mosaica, nós temos a representação simbólica de um casal, e esse casal tem 2 filhos. E por um interesse que desconhecemos, porque isso não está claramente descrita, um irmão aniquila o outro. Então vamos entender, agora, 240 anos de Kardec, 214 anos, a passagem de Kardec por nós aqui, traz um novo advento, que nos oferece a oportunidade de compreender um pouco mais as relações humanas. Claro que para isso precisamos estudar, para que a gente possa entender o que se fala dessa árdua situação, que é a situação daquilo que a gente poderia chamar de missão. E essa missão nada mais é, vamos entender uma questão, não existe qualquer possibilidade da gente chegar num acordo dentro do espiritismo, se não houver crença absoluta, racional, explicada e aprofundada em nosso sentimento do processo reencarnatório. Quem não compreender, quem não gosta de aceitar o fato da reencarnação, não vai conseguir ficar no espiritismo. Porque esse é o grande mote que cria nossas dificuldades, às vezes, com outras formas de doutrinação. Por quê? Tá bom, eu tive uma filha, recentemente desencarnou e tal, foi embora, acabou, nunca mais. Pô, e as brigas homéricas que eu tive com ela? E os momentos afetivos que eu tive com ela? Acabou tudo. Ninguém aprendeu nada. O que ela aprendeu, foi embora com ela. O que eu aprendi, vai embora comigo. Se a gente não perceber o processo, a beleza, a pureza do processo reencarnatório, a gente não consegue entender a relação com os filhos e a missão que nós temos só com o filho? Trajano, essa missão é só do pai para o filho? Quando chegar, não, porque quando chegar em Efésios, lá na frente, vocês vão perceber que não é só do pai para o filho. Bora lá. Então, cada tempo tem o seu quadrado nesse caminho missionário. Começa pela reencarnação. Começa pela reencarnação. Quantas mulheres querem ajudar a reencarnação de um espírito e não conseguem? Quantas mulheres procederam à reencarnação de 3, 4, 5 espíritos e simplesmente os abandonaram? É só ir ali na casa da criança e do adolescente. Nós vamos encontrar vários lá. Porque ela esqueceu de que ela estava sendo a proposta de ser, ela estava recebendo a proposta de ser uma missionária. Mas a materialidade da vida, a força do corpo físico, todos aqueles aspectos da sexualidade, fizeram com que ela esquecesse desse pequeno senão. Puxa vida, se o Criador me colocou aí 3 crianças na mão, pô, o que é para eu fazer com isso? Não é simples. E às vezes, muito por uma benesse divina, por uma concessão de Deus, nosso Pai, essas crianças não ficam a relento, porque aparece uma segunda figura, que hoje já está se tornando muito mais importante que a figura do pai e da mãe, a avó e o avô. E tem muito avô, tem muita avó, que está assumindo quase que integralmente o papel. E aí nós temos um outro problema, né? Se eu, da década de 60, tenho que administrar
né? Um jovem da década de 90, 2000, já fica meio complicado. Porque a minha forma de pensar, minha forma de disciplinar, a minha forma de conduzir é diferente dessa que o mundo hoje propõe. Tá legal? Então, começa aqui, ó, no processo, na aceitação da reencarnação, entender tudo isso aqui. Se você não tem ideia do que é uma reencarnação, a tendência sua é achar que é apenas mais um filho, e às vezes não é. É aquele filho que outrora foi o espírito que perdeu uma parte do seu corpo físico nos desenganos da vida que lesaram o seu perispírito. E você estava junto com ele, às vezes até induzindo-o a esse desmantelo perispiritual. E aí você recebe para você um espírito encarnado com uma série de limitações. E aí você vai dizer, por que eu? Nós somos perfeitos. Deus fez tudo para nós perfeito. É que a gente não aceita, porque nosso senso de perfeição é daqui agora, e não desse universo com trilhões de galáxias. A gente acha que daqui para a sala até ali na frente, tá beleza, eu tenho um carro, tenho uma bicicleta, sou perfeito, tá maravilhoso. Mas que isso, o mundo é muito mais, o universo é muito, muito, muito mais. Né? E aí da reencarnação vem uma outra fase extremamente interessante, que é a fase da infância, tudo aquilo que apareceu lá, idolatria, né? Nenenzinho olha papai como super-homem, a menininha olha para a mamãe como se a mamãe fosse a rainha e tal. Isso é muito legal, até que um dia você vai levar teu filho na escola, eu vou de mãozinha dada, chega na porta e diz assim, pai, pode me deixar aqui na esquina? Não, eu vou te levar na escola. Não, pai, não precisa não. Mas por que não precisa? Não, pai, é assim, eu vou sozinho, porque os meus colegas todos vão sozinhos. Né? E aí quando você passa pela rua, algum coleguinha dele está ali, você que é o pai do fulaninho, você que é o pai do Gabriel Yukio, ele não sabe teu nome, mas sabe que você é o pai do Gabriel Yukio. Então para ele, Gabriel Yukio, eu de mãozinha dada com ele com 11 para 12 anos de idade, isso é uma heresia, eu vou ser queimado na fogueira. Ele vai me jogar no caldeirão de óleo fervente. Não quero o senhor lá não. Pai, o senhor vai na festa junina da escola? Vou. Mas olha, pai, não vai ter nada lá, vai ser só negócio de junina, só de dança, como quem diz, né? Não precisa ir. E aí, da infância, você sai para aquilo que o Douglas trouxe para nós, que é o período de adolescência, que já é uma outra fase, com outra forma de agir, com outra forma de pensar. Quer dizer, para ser pai não pode ser bocó, porque tem menino, tem menina que dá nó. Kardec, grande pedagogo, colocava isso na revista do Espiritismo. Aquilo que estava escrito lá, não pensa que ele, tendo 7 anos, 8 anos, ele seja um bocó. Não, ele tem argumentos, ele tem artifícios, ele tem estratégias. À medida em que ele começa a conhecer os caminhos e os descaminhos, ele vai envolvendo a todos. E muitas vezes o prejuízo acaba acontecendo aqui, porque ele, na inocência dele, né, aparente, ele vai costurando tudo que tem que costurar. Quando chega na adolescência, ele sabe exatamente onde a mãe dele é frágil, aonde o papai dele é frágil. E aí, bicho, para fazer o caminho de volta demora. Não é, meu irmão? E aí tem uma quarta fase depois da adolescência, essa aqui então, meu Deus, voo livre. O que tem de tia aí, de vó, de pai e mãe, que tenta de todas as maneiras interceptar esse voo livre, né, menina? Não é fácil. E corre daqui, aí o cara corre para lá, e aí quando ele vê, está ela lá, aí ele foge para cá, ela está aqui do outro lado. Meu Deus, quanto medo, gente. Por que esse medo? Se sabemos que estamos a caminho de uma missão mais completa, mais plena, não há por que ter medo.
pega a tua fé, coloca dentro de ti, dialoga, estabelece vínculos para que você não seja assustado pela vida, não é? Que nem lá em casa, você vai, não, eu vou sair, sábado à tarde eu não vou estar aqui, não vai estar não, Biel, não, onde você vai? Não, tá. Domingo, 1h da tarde, a gente pega o telefone, já acordou? Já, onde você foi? Ficou aonde? Também pudera, 21 anos. Não tem como. Às vezes ele concede um pequeno vislumbre de que tenha ido à casa de um amigo, porque foi o aniversário do amigo, com muita está indo, né? Você era assim também? Eu estou achando. Você lembra disso, né? Sim, senhor, doutor. Porque ali é a fase do voo livre. Do que veio para cá, do que veio para cá e do que veio para lá já mudou. Nós temos que ter fé, nós temos que ter esperança e temos que ter poder de dialogar, e muito. A familiarização vai estar debaixo de tudo isso aqui, ó. Globalização, quando um filho teu diz assim, mãe, eu vou estudar em Porto Alegre, né? Vou estudar em Porto Alegre. E aí o pai se assusta, a mãe se assusta, às vezes não é nem pelo valor financeiro, né? Às vezes o susto é aquilo assim, sai de São Sebastião, um lugar protegidão desse, né? Que todo mundo perto, e de repente vai para Belo Horizonte estudar sozinho, vai para Ouro Preto porque passou no Enem. Gente, como o mundo mudou, né? A gente antigamente começava lá embaixo, no comecinho do fundamental, e ia às vezes até a porta da faculdade, né, tia? Você está fazendo assim porque né? E é mesmo, tia. Mudou tudo. Mudou nisso aqui, ó. Aí é claro que se muda essa globalização, essa escolarização, muda comportamento, muda a atitude básica de viver. Quem leu, quem acompanhou aqueles quadrinhos que o tio Douglas trouxe para nós, estava vendo lá no comecinho a questão do primeiro namorico, da primeira relação sexual, do primeiro cigarro de maconha. Gente, vamos parar de botar areia, parece gato, né? Gato é assim, né? Faz as porcariinhas dele e joga areia em cima, né? O ser humano está igualzinho, ele não fala certas palavras, ele não toca em certos assuntos, porque ele acha que aquele assunto não está na vida dele, mas está na vida de todos nós. O nome disso é globalização. Nós somos uma aldeia global. Então, muitas coisas que a gente aprendeu nas nossas doutrinas, na igreja católica, na igreja evangélica, hoje a gente tem que repensar, tá? Raízes culturais, isso aqui é um problema muito sério, viu? Já foi mais sério, em certas cidades no interior ainda são sérias. No Rio Grande do Sul, nós fomos uma vez, eu e Naizinha lá, assistiu... Como era o nome, não sei o que, Maria, né? Eu Sou Maria. Fomos assistir Eu Sou Maria e fomos almoçar num restaurante que tinha dentro de uma fazendinha lá, uma fazendinha simples, um sítio mais ou menos grande e tal. Todas as crianças, menininhos de 12, 13 anos, eles serviam as mesas, eles entregavam os pratos, eles recolhiam os pratos sujos das mesas. Quando deu mais ou menos 1h da tarde, 1h30, parou o ônibus, já estavam todos com um uniformezinho da escola, entrando no ônibus para estudar. E nós temos em nossa família jovens com 18 anos de idade, que nunca trabalharam, nunca foram convidados a trabalhar e reclamam dos pais porque o pai não lhes dá dinheiro para o que eles querem fazer. Alguns já têm até namorada firme, só que não tem dinheiro, não tem emprego. Fala sério, cara pálida, não vai dar certo, não vai dar certo. Falta educação, falta moralidade para dizer você não pode isso, não pode aquilo, tá? A tradição familiar, hoje, ela é extremamente confrontada pelo mundo atual, pela postura atual. Os ambientes vivenciados já não são mais aqueles só de vovô e vovó. Com 10, 12 anos, nós estamos tendo problemas com jovenzinhos de 12 anos de idade, que vão parar no conselho tutelar, do conselho tutelar vão para a mão do juiz, e muitas vezes o juiz intervém no sentido de internação compulsória de uma criança de 12 anos por uso de droga.
Que mundo é esse? Que caos é esse? Amor, obrigação e deveres. Pais e filhos são diferentes, né? E muitas vezes o teu filho olha para o coleguinha e começa a admirar o pai do coleguinha, porque o pai do coleguinha tem um carro de marca, porque o pai do coleguinha tem uma televisão em cada cômodo, e aí ele começa a cobrar de você, pai, uma postura semelhante. Tem um estudo muito sério dentro da saúde e espiritualidade, lá no pessoal da USP, que coloca que o avanço da espiritualidade nas famílias é extremamente positivo para interromper a busca pelo uso de drogas. Ou seja, crianças que têm espiritualidade desde pequeno na família, eles estão muito mais na zona de segurança do que na zona de risco. Isso é outra coisa que nós já estamos perdendo, porque o celular está tomando conta dos horários de estudo espiritual, em qualquer que seja a igreja. Os recursos são escassos, o pai não tem o mesmo dinheiro que o outro pai, e esse amor tem que ser exigente. Você pode dizer, e você tem esse direito, eu amo você, moleque, mas eu não quero para mim essa caca que você está fazendo, não. Nós vamos ter que chegar num acordo, senão você vai dormir na casinha do cachorro. Ah, mas então eu vou fazer um BO contra você. Quantas crianças, meninos de 15, 16 anos, já falaram isso para a mãe chega lá no CAPS AD, chorando. Ah, ele disse que vai fazer um BO contra mim. Legal, deixa ele dormir 3 noites do lado de fora, então ele manda ele fazer o BO. E aí deixa o delegado vir, e você conversa com o delegado, olha, ou eu faço alguma coisa, ou ele amanhã vai estar vendendo tudo que está dentro da nossa casa. A missão dos pais hoje é muito mais difícil. Mas por que é difícil? Porque está faltando para nós também o conceito forte de manter o processo de espiritualizar nossos filhos. Aí, aqui eu vou passar rapidinho, só para mostrar, viu, Irene? A Irene é a nossa psicanalista francesa, embora ela tenha vindo através do Paraguai, né, Irene? Mas a Irene é a nossa psicanalista francesa, estudou psicanálise na França, né, Irene? Não, falando sério, sem brincadeira agora. Porque, veja, o que Freud faz por nós, tem sexos os espíritos? Questão 200 do Livro dos Espíritos. Não, como entendeis, pois que os seres os sexos dependem da organização. Há entre esses espíritos amor e simpatia, mas baseado na concordância de sentimentos. Numa nova existência, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o da mulher, de mulher. Só que tem um detalhe interessantíssimo, né? Quando a gente está na nossa família, né? Como é que é? Você tem 3 filhos, 2 são legalzão, entende teu papo e tal. Aí tem aquele casca de ferida que a gente chamava antigamente, na década de 60, né? A gente chamava de ovelha negra, tinha até uma música da Rita Lee, né? Da ovelha negra. É aquele que só traz problema. É o filho pródigo, que sai, leva a fortuna e depois, quando volta, quer fazer festa na casa do pai. Não é verdade? Por que isso? Aí esse homem aqui, genial, ele entrou nessa parte, ele entrou bem nisso, só que ele entrou pelo caminho da ciência. Jung veio, deu uma complementada, deu uma consertada no que estava no meio do caminho, né? E hoje Joana de Ângeles é a maior defensora do lado da psicologia. O que ele coloca? Ele coloca uma relação, ele coloca essa relação, id, ego, superego, aqui você tem a figura do indivíduo no subconsciente, aqui é a máscara do indivíduo, e lá são as regras do bom viver, o superego vai fazer esse papel. Aí tem aquela relação, ele vai buscar lá atrás, na antiga Grécia, a relação do filho, né? O filho de Jocasta, que mata o pai para ficar com a mãe, ele não sabia que ele era o filho daquela mulher, tá? A mesma coisa em relação a Electra. E aí nós, o que nós fazemos? A gente pega aquilo que está lá e traz aqui para a nossa casa espírita. Aí eu digo assim, aquele condenado daquele moleque que me enche o saco o dia inteiro, que não sai do colo da mãe dele, ele está ali porque ele vive no colo dessa mãe há mais de 3 encarnações. Não é verdade? E vai saber o que eu fiz contra esse pobre coitado. Isso é reencarnação. Isso não é só Freud. Isso é reencarnação. Então vamos entender que se o relacionamento da mãe é bom com A ou B e não é com o C, é porque existe todo um processo reencarnatório ali
para você, que é um pouco mais espiritualizado, resolver. Né? Efésios 6,4. Pais, não provoqueis a ira dos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Tá? Não fica provocando, não fica catucando. Analisa, se algo está rebelde ali, se está reclamando muito, se está muito irritado, é porque alguma coisa está acontecendo. Procura saber, conversa com alguém. Se você é da igreja evangélica, conversa um pouco com o pastor. Se é da casa espírita, procura, vem aqui, faz uma entrevista, pede um apoio das correntes mediúnicas e vamos que vamos. O objetivo é corrigir o que está meio destrambelhado. Vou passar do horário, viu? Tá? 5 minutos. O compromisso paterno e materno, vamos compreender, é um caráter divino mesmo, pô. O cara vai lá, o tio lá de cima, manda 4 moleques para mim, pô. O que ele quer de mim? Às vezes eu falo isso para minha mulher, não acredito, né? Aí quando você acha que está tudo bem, bom, agora beleza, vou me aposentar, está tudo bem, ele ainda faz o seguinte, ele retira naquele momento, né, a mais velha e diz assim, olha, Thomas, está aqui de presente para você o seu neto. Eu ia me aposentar. Eu já tinha pedido, inclusive, os direitos autorais de pai. Falei, meus filhos, eu quero os direitos autorais, eu quero o meu bônus horas em relação aos filhos. Só que não acabou. Entendeu, Irene? Não acabou. E não vai acabar nunca. Porque nós não temos ainda esse direito. Embora eu use sandálias, né? Igual a de Jesus, né? Jesus usava sandália franciscana. Entendeu? Mas eu estou muito longe dele, ainda tem muito trabalho pela frente, né, Douglas? Eu e o Douglas, né? O Douglas também já está a caminho do céu. O Evangelho fala para as inteligências e os corações que já estão prontos para receber esse trabalho. É aquela história do frio conforme cobertor. Tá? Seres humanos desvirtuados ainda não têm noção de humanidade. Ele recebe, ele lá em cima, ele faz uma proposta reencarnatória, mas aí bagunça tudo, o filho se perde, ele também se perde, depois tem que começar tudo outra vez, né? Que loucura, hein? Os pais se desviam ou por excesso de ternura, olha o que ele diz, hein? Excesso de ternura ou excesso de exigência, mas na luz do Evangelho eles têm que ter equilíbrio. Então excesso de ternura não é muito legal, tem horas que você tem que bater o pé no chão e dizer, fora daqui, menino, some da minha frente. Não, coitadinho, mas ele, pobrezinho. Pensa bem. Hein? Pisada de galinha não mata pinto. Entendeu? Tá, gente? Vamos levar bem para esse lado mesmo, né? E aí também em Efésios, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então não é aquela coisa, um tem, o outro não tem, um pode, outro não pode, não, é equilíbrio. Mas para chegar nesse ponto, a gente já tem que ter feito a nossa lição de casa, né? Na reencarnação, buscando uma reencarnação equilibrada, está no trabalho, está gestando, gesta com amor, busca a espiritualidade para essa gestação, ensina aí, você com probleminha, terror noturno, essas coisinhas, não liga não, tia. Eu tenho terror noturno desde 24 anos de idade. Entendeu? Quem manda? Eu saio, desdobro, vou lá para onde não devo, chega lá os bichos pretos, olham para minha cara, eu volto correndo, berrando, acordando a coitada da minha mulher. Tá bem que ela dorme pra caramba, quando ela dorme, dorme mesmo. Né? O direito é campo de elevação aberto ao espírito, mas o dever também é zona de serviço de todos. Então, não tem que ser aquele pai que se mata o tempo inteiro, enquanto o filho fica no bem bom. Começa a trabalhar a cabeça do teu filho. Eu não trouxe, eu recebi um vídeo lindo outro dia, vocês já devem ter recebido. É um vídeo que começa dizendo assim, se eles podem jogar videogame, eles podem também. Aí aparece o menino varrendo o chão. Varrer um chão, lavar uma louça, não sei o quê, dar banho no cachorro. E é uma realidade. O nível de inteligência dos nossos netos é absolutamente maior do que o nosso foi lá atrás. São muito, muito além do que se possa imaginar. Né? Se os pais estão cercados de obrigação, os filhos também precisam vigiar a si mesmos.
temos que orientar os filhos, cuidado, preste atenção, não vai, o coleguinha seu não está legal, o pai do coleguinha e a mãe da coleguinha estão brigando muito, fica aqui e tal, pá. Vai conversando com eles, vai doutrinando, mesmo que seja o neto, doutrina com carinho. Agora, tem um detalhe que também acho abominável, avô e avó tem que perguntar para o pai e a mãe o que o pai e a mãe pensam. É claro que tem avó que a mãe abandona a criança na mão da avó, vai pelo mundo, quando o moleque começa a se desvirtuar, a mãe acha que a culpa é da avó. Nada contra as sogras, mas isso é muito comum acontecer. Né? Todo dia. Final de semana está na casa da avó, final de semana está na casa da avó, e toca videogame, toca não sei o que, toca coleguinha. Chega numa hora em que a mãe percebe que algo não está legal ali. Mas também a minha sogra, coitada da sogra, nada a ver. Quem mandou não tomar conta? A mocidade esquece das experiências que o precederam. Os jovens querem cumprir as suas obrigações, eu acho importante. Mas os pais acabam tendo medo. O pai só tem medo do caminho do filho quando ele foi ausente. O pai só tem medo do caminho do filho quando ele não percebeu esse crescimento. Não precisa ter medo. A espiritualidade está conosco. Nós trabalhamos isso todos os dias na gente, por que não neles? Entrega. A minha mãe falou uma vez para mim isso quando eu tinha 17 anos, que eu andava fazendo umas farras no Rio de Janeiro. Ela falou assim: meu filho, o problema é seu. Eu entreguei para você para Cosme e Damião. O que você fizer é problema teu. Ela estava certíssima, porque o moleque com 16, 17 anos, ele tem responsabilidade civil. Então ensina antes dos 16. Agora, se ele vai pisar na jaca, você tem que deixar claro. Meus filhos não usavam moto. A mais novinha um dia apareceu com o pé queimado. Eu falei, isso aí é queimadura de cano de moto, né? Falei, olha, próxima vez, se chegar aqui com trauma craniano, não me liguem porque eu não vou no hospital. Acabou. E não vou mesmo. Ué, por que eu tenho que assumir essa desdita? Causa e efeito, irmão. Posso colaborar, mas eu não vou passar 3, 4, 5 dias dentro do hospital porque o outro cai da moto porque fez besteira. Não, isso não. Isso não é justo. Tá? Oi? É isso aí, tio. Ainda bem que o senhor não é meu filho. E no desdobramento das realizações terrestres, porque olha aqui, ó, olha aqui, Douglas. A mocidade esquece da experiência mais positiva. Só que na hora em que a caca acontece, olha lá, volta mais tarde, desanimado para o ponto de partida. Ei, papai, mamãe. É assim, doutor. Por que não pensou antes? Então, educa o moleque, educa. É função nossa propor educação. Eu escrevo cartas para os meus filhos quando eu estou meio bravo com eles. O WhatsApp é uma beleza. Ponto final. Aí eles ligam, tá tudo bem aí, pai? Tá ótimo, nossa. Comunicação. Rede de comunicação não nos falta. Fala sim. Seu filho merece a sua palavra. Às vezes ele está esperando a sua palavra e você não está querendo falar com ele. Tá? Bora lá. Bom, só para a gente terminar. Jovem não é produto passivo do meio. Ele é um modificador, ele interage, ele interfere, ele altera o mundo. Tá? Se o lar falhar, vai ficar um buraco educacional nele. Alguém vai tapar esse buraco. Por isso é que tem muito garoto por aí, que é o pai e a mãe larga na rua, aí vem o cara mais esperto e começa a usar esse garoto para fazer coisas ilícitas. Apatia, desleixo, descuido em relação aos filhos. Diante dessas omissões, é difícil a gente crescer sem lesões. Tá? Distúrbio desafiador e de oposição é um transtorno de conduta que se manifesta em criança jovem, aquele guri pirracento que nada dá certo, ele está sempre questionando, ele está sempre sendo do contra. Se isso continua, se a gente não consegue trabalhar isso aqui direitinho, quando ele cresce, ele se torna uma criança com transtorno de personalidade. Tá? É cumulativo esse processo. A essência da família repousa na cooperação e não só na convivência. Olha que frase bonita. Essa frase, se não me engano, está no livro de Joana. Não é só cooperação, é conviver mesmo. É ir junto para o cinema, é ir junto para o teatro, é torcer pelo time adversário, só para ter o prazer de discutir com o filho. É uma beleza isso.
Seu filho é São Paulino, que nem tu, eu sou santista. Não, mas o meu está na frente. Mas o Palmeiras está vindo aí, mas o Palmeiras não é seu time. Tudo bem, mas vai pegar o São Paulo e tal. Entendeu? Isso cria um laço. Esse negócio de ficar lá em cima, tem muito pai, muita mãe, que fica num patamar, numa torre de marfim tão alto que o filho não alcança. Deus me livre e guarde. Infelizmente o papai foi assim, ele estava numa torre de marfim, lá em cima, é inatingível. Não é? A exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar a vida de todo mundo. Amor com respeito, nada de egoísmo, tá? Muito amar, valorizar a si mesmo como pai e mãe, sair daquela imagem de ego, eu sou o pai e eu mando em você. Não, às vezes ele sabe mais, porque na hora que o teu celular dá pau, você vai procurar por ele. Ô filhão, vem cá, aqui no WhatsApp não estou querendo, não consigo ligar esse botão, como é que eu faço? Ele vai lá, pronto mãe, pronto pai. É assim na tua casa, né? Já vi que na sua casa é assim. Já vi. Você outro dia, inclusive, botou o coitadinho lá, acabou com as férias dele lá, hein? Estou sabendo, hein? Estou de olho em vocês dois, hein? Sai do ego, gente, pelo amor de Deus, vamos ser irmãos, vamos valorizar o filho da gente, né? Agora vamos exigir que ele valorize a gente. Você está lá estudando em Porto Alegre, você está lá em Belo Horizonte, porque eu estou pagando o seu alojamento, acabou. Então não fica dando uma de gostoso, porque eu estou com a bola, que eu não sei o que eu estou estudando, não sei o que eu vou fazer pós-graduação. É muito comum a gente ver isso, querendo jogar areia em cima do coitado do papai e da mamãe, tá? Gente, eu espero que essa chamada de atenção tenha sido legal, tá? Porque é por aí mesmo. Eu acho que dá para fazer todo um seminário um dia, trazer aqui pessoal da área de psicologia, trazer pedagogo, psicopedagogo. O espiritismo hoje tem todo tipo de profissional. A gente pode começar a trocar ideia à luz do espiritismo, tá? Boa noite para todos, um bom descanso.